Ok, mais uma vez, boa noite a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa é a aula de número 9, o nosso encontro 9 da disciplina Tecnologias na Educação. E o tema de hoje, gente, é revisão, né? Revisão dos conteúdos. Enfim, chegamos aqui à metade do nosso semestre. A ideia da aula de hoje, então, é relembrar alguns conteúdos e direcionar a atenção de vocês para aquilo que estará na nossa prova. Então, veja bem, foram muitos conteúdos até aqui, né? Muitos textos, só que eu quero direcionar a atenção de vocês para que cada um e cada uma aproveitem melhor o tempo de estudos, né? Então, nesse sentido, eu quero falar para vocês, basicamente, sobre o que a nossa prova vai tratar, tá bom? E ao final dessa lembrança de conteúdos, eu vou abrir para algumas perguntas, para algumas dúvidas que vocês possam ter, e aí eu finalizo, então, a nossa aula, o nosso encontro de hoje, respondendo com vocês algumas questões objetivas parecidas com as que estarão na nossa prova, a fim de que vocês se habituem com o estilo de redação da questão. Então, esse é o nosso roteiro, tá bom? E aí, eu quero contar com vocês, eu sei que o ensino é remoto e às vezes dá a impressão de que é impessoal, né? Mas ele é muito pessoal e eu gostaria de contar com a participação, com a interação de vocês, principalmente nesse primeiro momento aqui, né? De lembranças dos nossos conteúdos, né? Vocês se lembram qual foi o caminho que nós percorremos até aqui? Nós começamos a conversar sobre o quê? Qual foi o nosso primeiro conteúdo da disciplina, formalmente falando? Quem pensou no desenvolvimento histórico das tecnologias acertou, tá bom? Então, olha só, gente, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de relembrar, tá? E aí, quem tiver dúvidas sobre o conteúdo da aula, é só voltar lá naquela aulinha, tá? Então, hoje eu só quero direcionar e fazer o recorte. Então, olha só, gente, naquela aula, que foi o nosso primeiro conteúdo, nós falamos sobre o desenvolvimento, né? Sobre a evolução das novas tecnologias da informação e comunicação, principalmente ali atravessando toda aquela história da humanidade, né, partindo de lá da pré-história, quando os instrumentos técnicos, né, quando as tecnologias elas eram ainda muito rudimentares. E aí eu me lembro que eu mostrei para vocês essa evolução, né, quando o ser humano ele descobriu como criar o fogo, ele descobriu como fazer instrumentos de caça, ele descobriu que ele poderia se juntar a outros seres humanos para que a vida ela ficasse mais confortável. E nesse sentido, né, a partir do momento que o ser humano ele deixou de ser nômade, né, deixou de andar a esmo pelo mundo e passou a centralizar o cultivo, né, de uma determinada região, a moradia num lugar fixo e também interação com outros seres humanos, né, criando sociedades. A partir disso, as ideias, né, o aperfeiçoamento de técnicas foi acontecendo. Então, vejam bem, e esse é o ponto que eu gostaria que vocês não esquecessem. Então, na nossa prova sobre as questões que versam sobre esse desenvolvimento tecnológico da humanidade, eu quero explorar lá questões que falam sobre o que é a tecnologia, né? Então, veja bem, desde uma flecha, né, pontiaguda, desde da elaboração de um arco, né, até a elaboração de um computador sofisticado, né, ali em meados do século XX, até mesmo a invenção dos aparelhos móveis, né? Então, diante de toda essa linha do tempo, com criações e aperfeiçoamentos tecnológicos, o que eu quero que vocês percebam? A presença da ideia do que é tecnologia. Então, o que é a tecnologia? Ela vem de onde? Quem a faz? Né? Tecnologia é apenas o computador sofisticado? É o aparelho sofisticado que realiza operações complexas? Não, e nós estudamos isso
lá no nosso primeiro encontro sobre o desenvolvimento histórico das tecnologias. Então, né? Tecnologia, logos, né? Que é o conhecimento da técnica, é o aperfeiçoamento da técnica, ou é um conhecimento específico, um conhecimento especializado. Essa é uma habilidade eminentemente humana, que parte de onde? Da capacidade cognitiva desse ser humano. E aí eu me lembro que nós falamos de um termo na época, né? A capacidade imaginativa, né? A imaginação virtual. Quando você concebe, né? Quando você pensa a respeito de um instrumento, de uma técnica, ou da resolução de um problema, e a partir desta ideia, a partir desse arranjo mental, você, então, cria a ferramenta. Então, veja bem, desde os problemas mais elementares, né, do tipo, como é que eu posso caçar um animal, né, como é que eu posso matar esse animal para que eu coma a carne dele sem que ele perceba que eu estou perto. Olha só, esse é um problema, né? Essa é uma questão que os primeiros seres humanos a Rita Mariana tiveram que resolver. Tivemos a participação especial aí. Então, assim, essa é uma questão que tivemos que resolver enquanto espécie humana, né? E aí, o que o ser humano entendeu? Bem, talvez o arco e flecha seria um instrumento, né? Onde eu poderia lançar à distância um instrumento pontiagudo para que esse animal, então, ele pudesse ser caçado, né? Uma lança, uma armadilha, uma arapuca, né? Uma armadilha bem pensada, com buracos, né? E estacas ao fundo. Então, vocês percebem que primeiro, gente, vem a necessidade, né? Então, pelo menos no início era assim, primeiro vinha a necessidade, depois vinha a capacidade imaginativa do ser humano em tentar resolver o problema, né? E aí esta ideia de imaginação virtual é uma ideia que vem desde os primórdios, desde a flechinha feita até o computador que foi criado, pelo menos os primeiros computadores, que ocupavam uma sala inteira, né? E que eram imensos e resolviam problemas matemáticos complexos, né? E ainda não se tinha a ideia de que haveria uma rede mundial de computadores, de que haveria internet. O fato é que nós, enquanto espécie humana, somos dotados dessa capacidade imaginativa, dessa capacidade da virtualização. Então, nessa primeira parte, esse primeiro conteúdo, né, eu gostaria bastante que vocês se lembrassem disso. O que é tecnologia? Né? A tecnologia diz respeito ao quê? A resolução de problemas, a facilitação da vida humana, né? De alguma maneira, os arranjos de conforto, né? Sim, tudo isso. Eu gostaria, então, que vocês não perdessem de vista o conceito, o que é a tecnologia. E não perdessem também, gente, essa ideia evolutiva das mídias, tudo bem? Então, eu quero explorar isso com vocês também. Então, assim, quais as mídias, né? Quais as tecnologias que impactaram profundamente a vida cotidiana das pessoas e a organização econômica, social, dos países, né? Das nações? Então, nós poderíamos citar aqui alguns, né? Pelo menos os mais importantes, os mais robustos, como o rádio, como a televisão, como o computador, como a internet, né? Porque a internet ela surge depois do computador, e os aparelhos móveis de comunicação. Então, eu gostaria que vocês dessem uma atenção a essas mídias, porque é a partir delas que o desenvolvimento da área das tecnologias educacionais acontece. Então, as primeiras tecnologias educacionais, gente, as primeiras ideias, né, tecnológicas para a educação, elas aconteceram, primeiro, por correspondência, né, mas o grande boom, né, o grande momento,
foi quando foi incrementado o advento do rádio, né? Os telecursos pelo rádio e, posteriormente, os telecursos pela televisão, né? E aí, naquela aulinha, nós estudamos muito sobre isso. Então, eu gostaria que vocês não perdessem de vista isso. O incremento ou a inserção do rádio, da TV e do computador com a internet. Então, assim, os grandes arranjos, né, da tecnologia educacional acontecem com essa relação íntima entre as mídias audiovisuais. Então, o áudio e o visual sempre caminhando juntos para que as experiências educativas elas acontecessem à distância, por meio do ensino remoto, né? Então, no primeiro momento, apenas o áudio com o rádio, e depois, num segundo momento, a união do áudio com o visual, né? E num terceiro momento, os fluxos de informações e as interações pelas diversas interfaces que a internet e as suas tecnologias trouxeram. Então, nesse conteúdo sobre o desenvolvimento histórico das tecnologias, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Primeiro, no conceito do que é tecnologia. Segundo, como essas tecnologias audiovisuais, né, principalmente ao longo do século XX, elas marcam a área da educação. Então, não se esqueçam disso, tá? O segundo conteúdo nosso, né? Então, depois desse desenvolvimento histórico, nós fomos estudar um conceito muito importante que estará na nossa prova, que é o conceito de sociedade em rede, cunhado ali, feito, proposto pelo sociólogo espanhol Emmanuel Castells. Então, os estudos do Manuel Castells, eles datam, né, pelo menos a investigação, né, a linha temporal da sua investigação, ele aponta para a década de 70. Por quê? Porque a partir de 1969, o que acontece? O que acontece em 1969? A criação de quê? A criação da internet. Então, a partir de 1969, adentrando a década de 1970, nós temos uma reconfiguração da vida social no mundo. Tá? Então, se até então, para sabermos as notícias, demorava bastante, com a internet, as distâncias elas foram diminuídas, né? Bem como houve um aumento dos fluxos de informações. E isso mudou a vida cotidiana do cidadão comum e mudou também a configuração das sociedades, né, de forma geral, principalmente com relação à economia. Então, se muda todo esse panorama, se muda todo esse contexto, muda-se também a ideia de educação. Então, o lugar, né, privilegiado para o conhecimento acontecer, na cabeça de muitos, né, sempre foi a escola. Então, o espaço físico da escola. Onde é o lugar de aprender? Nós crescemos ouvindo que esse lugar de aprender é a escola, é a sala de aula. Com o incremento, com o advento da internet, né, e dos computadores, e, consequentemente, dos aparelhos móveis de comunicação, existe aí uma subversão dessa ideia. Então, o que fica evidente para nós depois disso? Que o lugar de aprender, gente, ele não é só na sala de aula, ele pode acontecer também no próprio cyberespaço, né? E o que seria o cyberespaço, então? E aí é importante situar a origem do termo, né? Então, a ideia de cyberespaço surge onde? Quem foi o primeiro autor a escrever o termo e escrever o que significa, né? É engraçado, porque o termo cyberespaço, ele não surge primeiro de um trabalho acadêmico, tá? Não surge de um trabalho acadêmico, de um artigo científico, ou de uma pesquisa, né? O termo cyberespaço, ele surge pela primeira vez num livro de literatura. Num livro de literatura que alguns classificam como gênero cyberpunk, num livro chamado Neuromancer, do William Gibson, né, do norte-americano William Gibson. E pela primeira vez, ali na década de 80, o livro foi publicado em 1983, né, e aí com a publicação do livro e com a publicação da história, né,
de uma aventura que acontece no cyberespaço, inclusive ele chama também cyberespaço de Matrix, né? Inclusive os filmes da trilogia Matrix se baseiam muito nesse livro, né? No livro Neuromancer. E aí o que o William Gibson coloca? Que o cyberespaço seria um lugar de interações virtuais, onde os seres humanos, num futuro não tão distante, poderiam acessar essa Matrix, né? Para obter informações, para hackear informações, para interagir com outros sujeitos, né? Para mudar determinados panoramas sociais. Então, William Gibson, lá em 1983, já cunhou o termo e já fez projeções num livro de literatura distópica, né? Num romance, numa ficção, e que tem muitas repercussões no nosso tempo. Então, veja bem, o Manuel Castells, enquanto sociólogo, enquanto pesquisador, ele vai lá e começa a perceber que o cyberespaço não é uma invenção de ficção científica apenas, né? Não é a Matrix de um livro de distopia. Muito pelo contrário, tem a ver com a realidade cotidiana das pessoas que estão conectadas ao redor do mundo por meio dos computadores. Então, os nós de conexões, os nós de informações, fazem com que as pessoas de diversos lugares possam trocar conhecimentos, trocar informações e sobretudo, né, mudar o panorama das suas próprias vidas cotidianas. Eu me lembro que eu falei para vocês que no passado, né, principalmente antes do advento do rádio, da TV e do computador, para que você soubesse o que acontecia num lugar, você precisava enviar um mensageiro até lá, né? Enviar alguém para testemunhar o que estava acontecendo, né? Era assim que os jornais eram escritos, e ainda né? Você envia o representante, você envia alguém para constatar, né, presencialmente o que estava acontecendo na região. E muitas vezes também para você deixar um familiar, um amigo, né, ou conhecidos a par do que estava acontecendo com a sua vida, ou acontecendo em um determinado país, você enviava cartas, né? Então, a informação chegava 2, 3, 4 semanas depois, né? Chegava com um tempo de atraso. Então, quando a informação chegava lá, ela já estava defasada. Só que nós inauguramos a década de 70, né? Depois a década de 80, que foi o grande boom e a grande popularização da internet, né? É por isso que surgem os romances distópicos como esse do William Gibson, que eu acabei de citar para vocês. Então, a partir da década de 80, era inconcebível você pensar um mundo onde as informações não corriam rápidas, rapidinhas. Então, não precisava da carta mais, né? A carta era só charme. Então, eu poderia saber o que acontecia no Japão, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Argentina, na África do Sul, né? Por meio exatamente do fluxo de informações das redes. E é isso que o Manuel Castells coloca, né? Uma sociedade que surge a partir da década de 70, interconectada. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção? Primeiro, no conceito de sociedade em rede, tá? Que nós já trabalhamos. Então, isso vai cair na nossa provinha também. O conceito de sociedade em rede, como essa sociedade, essa organização social, né, por meio das tecnologias, elas mudam a vida dos países e das pessoas. E, por último, quais são as repercussões da sociedade em rede sobre a educação? Então, a educação que estava resumida a uma sala de aula, ela passa a ser uma condição do cyberespaço, uma condição da Matrix, né? Ela pode acontecer em qualquer lugar, de forma síncrona ou assíncrona, no ambiente virtual, né? Dentro da própria internet, dentro dos paraísos artificiais, né? Dentro das primeiras plataformas. E olha que até então, gente, nós não falávamos sobre redes sociais, tá bom? Estou situando aqui década de 70, década de 80, né? Início da década de 90 também, quando a internet ainda estava se popularizando, mas ainda assim,
havia velocidade nos fluxos de informação, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Um outro conceito também que eu quero abordar na nossa prova, gente, é o conceito de virtualização em Pierre Levy, tá? No sociólogo francês Pierre Levy. Então, nós estudamos aqui, né, o primeiro capítulo do livro dele, o que é o virtual, e a ideia de virtualização, eu acredito que nós consolidamos, né? Então, a virtualização, ela não é o oposto daquilo que é verdadeiro, né? É muito pelo contrário. Então, a virtualização, ela seria uma espécie de potencial humano, né? De imaginação. A Patrícia perguntando quantas questões... Patrícia, questões onde? Na prova aqui? Nós vamos resolver questões aqui? Sim, já já nós vamos resolver umas 2 ou 3 questões juntos. Tá? Então, olha só, gente. A ideia de virtualização, a ideia de capacidade imaginativa, né? A imaginação virtual, quando você concebe a técnica para que ela resolva o problema, tá bom? A ideia do que a virtualização ela traz também para a questão da educação, e principalmente, gente, essa noção, essas repercussões do tipo, com a virtualização, alguns limites, eles não são tão claros assim, entre público e privado, né? Então, inclusive eu dei o exemplo aqui do teletrabalho, do trabalho remoto, né? Então, eu estou aqui no contexto da minha casa, nesse contexto que é privado para mim, né? Mas, ao mesmo tempo que é privado, ele toma uma dimensão pública, porque eu estou partilhando o espaço e partilhando este recorte da minha residência com vocês. Então, a virtualização da presença, a virtualização da educação, a virtualização do conhecimento, ele traz algumas subversões com relação a alguns conceitos tradicionais, né? Como presença, por exemplo. Então, por muito tempo, nós entendíamos presença, né, como a fixação do corpo físico num ponto específico, geográfico. Só que nós entendemos que para estar presente hoje, você não precisa estar necessariamente posto fisicamente. Então, aqui, veja bem, nós estamos no espaço-tempo de uma aula, né? Ninguém está presente fisicamente na sala de aula da faculdade, mas ainda assim, todos nós estamos presentes no espaço-tempo da sala de aula. É uma contradição, né? No primeiro momento parece ser uma contradição, mas mostra, gente, exatamente aquilo que o Pierre Levy já estava apontando, né? A mudança do conceito, a mudança do significado do conceito. Então, a virtualização, ela traz para nós uma organização diferente, tá? Uma ressignificação do que é estar presente, do que é aprender, né? Do que é organizar essa vida privada, essa vida que se torna comum a todos. Então, nós vivemos num tempo de virtualizações que não tem a ver com falsidade, né? Pelo menos do ponto de vista do termo, tá bom? Então, o que é virtual não é o que é falso. Tá? O virtual é a realização, é a potencialização, é o pensamento reflexivo sobre uma coisa que não existe e que pode passar a existir. E aí o próprio Pierre Levy nos dá um exemplo bem interessante, né? Por exemplo, embora a semente não seja uma árvore, virtualmente a árvore ela está presente na semente. Embora a semente não seja árvore, virtualmente a árvore está presente na semente. Essa premissa, ela se aplica à compreensão que nós temos sobre o que é o virtual, tá? Então, por mais que essa experiência interativa virtual que nós estamos tendo agora, ela não diz respeito a uma sala física ou a uma instituição física, nós não podemos negar que essa é uma aula, que esse é um momento de interação, que esse é um momento de ensino-aprendizagem. Vocês entendem? Então, essa noção eu gostaria de colocar e de abordar na prova. Aí, gente, olha só,
Eu quero que vocês não confundam, tá? Quando eu falo em sociedade em rede, qual é o grande expoente? Quem é o pensador? Manuel Castells. Quando eu falo de virtualização, né, da virtualização da presença, da aprendizagem e de outras ideias relacionadas à realidade virtual, eu estou falando de quem? Pierre Levy. Não se esqueçam disso, não confundam isso, porque isso será abordado lá na prova também. Bom? Tem como repetir, professor? Sim. Quem trata do conceito da sociedade em rede? Manuel Castells. Quem trata do conceito do que é o virtual? Pierre Levy. Tá? Então, relacionem bem a teoria com o autor, não se esqueçam disso. Porque se eu lançar lá quem foi que escreveu, né, quem propôs a teoria da sociedade em rede, eu vou colocar lá Paulo Freire, Emile Durkheim, Bill Gates, Steve Jobs, né? Aí para citar um sujeito que lançou um livro agora muito bacana, eu comprei um livro sensacional, né? 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Quem se lembra, quem assistiu o documentário, O Dilema das Redes, sabe, né? Esse é inclusive o autor fala no documentário, que é o Jaron Lanier, né? E aí é o seguinte, eu vou colocar lá, foi o Jaron Lanier que criou a noção de virtualização, né? O conceito de sociedade em rede. Foi Paulo Freire, foi Durkheim, foi Steve Jobs. Não foi nenhum deles. Então, quem fala sobre o que é o virtual, quem estuda e que dá o conceito específico para nós aqui na nossa disciplina que nós estudamos. É claro que essas figuras, né, elas dão suas contribuições, mas do ponto de vista e da perspectiva que nós estudamos, quem é? Pierre Levy. Sociedade em rede, foi Paulo Freire? Não. Manuel Castells. Não se esqueçam disso. Muito bem, ok. Vamos continuar aqui, então. Outra coisa que eu quero abordar, pessoal, formação de professores na perspectiva das tecnologias, atuação docente, formação de professores, atuação do pedagogo, quais habilidades o pedagogo precisa ter para trabalhar com essas tecnologias, né? Então, eu vou explorar isso também, tá bom? E eu peço que vocês se atentem àquele textinho que fala das habilidades que um professor ele deve desenvolver para trabalhar com tecnologias. Muito bem, a Tatiana colocou, a maioria deles não deixa os filhos terem acesso à internet. Sim, Tatiana, essa questão, veja bem, assim, o Jaron, né, ele propõe uma visão, assim, bem radical, porque ele é um militante, né, inclusive ele é um dos caras, assim, que contribuíram para a criação da realidade virtual, tá? De tecnologias específicas para a área. Ele não é só um hipster, né? Ou um militante. Ele é alguém que contribuiu efetivamente com a criação de novas tecnologias mesmo, na década de 80. Foi presidente de empresas tecnológicas no Vale do Silício. Né? E aí ele escreve um livro assim, com posicionamento bem radical, no sentido de que, olha, existem 10 argumentos para que você desative as suas redes. Você quer ouvir a respeito? Né? Então, essas figuras, é claro, algumas pensam de forma mais radical, né? No sentido de você romper com as redes, outros têm um posicionamento um pouco mais flexível, né? Mas, de todo modo, tanto os que são mais radicais quanto os que são mais flexíveis, colocam uma questão importante sobre as redes. É preciso critério. É preciso educar as novas gerações com relação às redes. Então, não é para deixar os meninos soltos, né? Como muitos de nós ficamos soltos e sem supervisão e sem critério diante da TV por muitos anos. Né? Então, veja bem, a questão aqui não é a proibição, a questão é nós pensarmos num modelo onde as tecnologias, elas nos sirvam, né?
elas ajudem na educação dos nossos filhos, elas possam também agregar para o desenvolvimento da sociedade, né? Desde os aspectos da democracia, os aspectos mais amplos da economia, até mesmo a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, né? No sentido de pensar a tolerância, de pensar o diálogo, de pensar o respeito, de pensar a convivência entre os diferentes, né? Então, nesse sentido, essa discussão é muito importante, né? Então, a gente precisa estabelecer os critérios, sim, de acesso para os nossos alunos, para os nossos filhos, para as novas gerações, para nós mesmos, né? A gente precisa ter um pouco de disciplina nesse sentido. A Gislaine está colocando aqui, né? Desculpa, professor, atrás da minha internet não estava me ajudando, só agora consegui entrar. Não tem problema, Gislaine, tranquilo, tá bom? Então é isso, nós precisamos conversar a respeito dessas coisas, porque nós estamos dando os nomes às coisas agora, porque o desafio e o problema é relativamente novo, tá? E nesse sentido, gente, olha só, eu quero tratar das habilidades do professor. Quais habilidades um professor ele precisa ter nesse contexto das novas tecnologias? É o professor que vai ser o centro do conhecimento? É o professor que vai dar o start, né? Tudo vem dele no contexto das novas tecnologias? De maneira nenhuma. Na segunda parte da nossa disciplina, por exemplo, nós faremos aqui algumas dinâmicas, né? E vocês vão perceber que minha atuação, ela vai ser uma atuação de mediador. Então, vocês vão fazer a dinâmica, vocês vão usar o software, vocês vão usar a nova tecnologia, vocês vão tentar montar as coisas, e vocês vão perceber que, no contexto das novas tecnologias da informação e comunicação, um professor, ele precisa se despir do sentimento de que ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Ele precisa tirar a vaidade dele e abrir mão dessa vaidade, porque isso não ajuda em nada, né? Muito pelo contrário. Então, o que as tecnologias elas trazem, né? E isso é muito positivo. Ela traz uma descentralização do processo. Então, ela faz com que o protagonista do processo não seja apenas eu a falar, mas vocês também. Então, no segundo momento da nossa disciplina, quando nós formos realizar atividades aqui interativas, vocês vão perceber isso, tá? O Washington está colocando assim, realmente uma discussão muito interessante, mas ela sempre irá bater de frente com os interesses do mercado capitalista. É isso mesmo, Washington. Veja bem, nós estamos aqui questionando, né, essa mercantilização da internet, das redes, mas numa sociedade capitalista como a nossa, existe uma monetização de tudo, né? Nós já passamos pela monetização da TV, a monetização do rádio, né? E a monetização de um monte de outros aparelhos e instrumentos. Mas quando se trabalha com educação, nós precisamos transcender isso, né? Existe um livro chamado Educação para Além do Capital, do Steven Mesaros. Inclusive, eu indico para vocês. A Educação para Além do Capital. É um livreto, ele é bem fininho. E o Steven, ele coloca exatamente esse ponto, né? De que, por mais que nós estejamos inseridos numa sociedade capitalista, é possível nós praticarmos um tipo de educação cujos princípios não sejam princípios mercantilistas, mas sejam princípios de formação humana de verdade. Tá? E aí, assim, parece ser contraditório, mas não é. A tecnologia, sabe, que muitos podem dizer que é fria, né, que é calculista, a tecnologia, ela pode fazer com que algumas distâncias sejam diminuídas e alguns processos educativos sejam melhorados. Mas isso tem muito a ver com a intencionalidade que eu coloco no processo, né? Tem muito a ver com o que eu quero da coisa, né? Tem muito a ver com o meu projeto enquanto professor, enquanto escola, enquanto Estado. Então, para nós hoje, está mais do que evidente, né, que é necessário voltarmos o nosso olhar para as tecnologias, porque nós precisávamos disso, né? Então, aquilo que adiamos, as discussões que passamos anos, né, décadas adiando, chegou num ponto que não dava mais para adiar.
porque a pandemia nos pegou a todos, paralisou todos os serviços. Então, a discussão que demorou, a discussão que foi postergada, a discussão que foi negligenciada, ela foi posta diante da necessidade de utilizarmos todos tecnologias. E eu gostaria que vocês não perdessem isso de vista, porque eu quero tratar sobre isso nas habilidades dos professores, tá bom? A Tatiana colocou, quando eu vi o vídeo, eu lembrei da Revolução Industrial. Pois é, Tatiana, só que essa Revolução Industrial mudou o mundo, né? O século XVIII mudou o mundo, só que esse tipo de revolução pela qual nós estamos passando, e existem muitos nomes ainda que nós ainda não sabemos dar, né? A esses fenômenos de transformações muito intensos, né? São muito mais profundos, viu? São muito mais profundos, porque coloca a sociedade numa situação de mudança muito mais aguda e rápida. A Revolução Industrial, para ser consolidada, ela demorou algumas décadas. Tá? E existem ferramentas tecnológicas da Revolução Industrial, por exemplo, os motores começaram a ser a vapor, depois eles se tornaram motores elétricos, né? Então, para chegar no modelo de motores que nós temos hoje, levou décadas, séculos, né? Só que existem transformações tecnológicas muito mais rápidas e muito mais profundas no tempo em que nós vivemos. É por isso que o Castells, ele diz que algo começou a acontecer a partir da década de 70. Então, olha só, década de 70, 80, 90, a primeira década dos anos 2000 e a segunda década dos anos 2000 que nós vamos encerrar, né? Então, olha só, em 50 anos, nós tivemos incrementos tecnológicos e mudança no padrão de vida e no padrão de socialização das pessoas, como não aconteceu nos últimos 300 anos, né? Ou nos últimos 500 anos. Então, as coisas que estão acontecendo nos últimos 50 anos as transformações são muito agudas. E aí eu gostaria, assim, de citar esses últimos 20 anos, né? Esses primeiros 20 anos do século XXI, com a presença das redes sociais, com a presença da realidade virtual, com a criação de robôs, né, de inteligência artificial. Então, nós vivemos efetivamente num tempo muito peculiar, tá? E aí eu resgato aqui, né, uma pergunta do documentário. Nós estamos caminhando para onde? Para a utopia ou para a distopia? A utopia seria um paraíso, né? Onde as tecnologias resolveriam os nossos problemas, né? Onde a vida humana ela se tornaria melhor com o incremento das tecnologias. Ou nós estamos caminhando para a distopia, onde a qualidade de vida diminui, né? Onde as relações elas se tornam mais doentias, onde não há democracia, onde não há privacidade, onde não há respeito, né? Onde há vigilância e domínio, né? Onde há desigualdade e miséria. Por mais que eu tenha as tecnologias, e muitas vezes as tecnologias podem contribuir para a desigualdade e para a consolidação da miséria. Então, estamos caminhando para onde, né? Essa é uma pergunta importante e que diz respeito também, gente, talvez nós não tenhamos a resposta agora, tá? Talvez não tenhamos as respostas agora, mas o que fica evidente para nós é que vivemos um tempo muito peculiar, muito diferente, né? E nós precisamos, então, pensar a nossa prática profissional de pedagogos, de pedagogas, de educadores, nessa perspectiva, né? Então, não há como retroceder no uso das novas tecnologias, principalmente para a sala de aula, principalmente para o processo de ensino-aprendizagem. Não há como retroceder, há como aperfeiçoar e ressignificar. Como é que a gente pode fazer isso? Tudo começa com a abertura do professor, né? Então, por mais que exista receio, medo, é necessário uma abertura, é necessário você dar uma chance, né, para as tecnologias, você dar uma chance para esse formato novo de ensino, tá? Eu quero tratar um pouquinho disso na nossa prova. Para encerrar, gente, eu quero trazer uma questão sobre a relação entre a criança e a mídia e também uma questão sobre a juventude e o ciberespaço, tá bom?
Então, a criança, nessa sua relação com a TV, com a internet, e a juventude também, numa relação um pouco mais aproximada com as redes sociais, que nós conversamos no encontro passado, tá? E aí, a nossa prova, basicamente, ela vai tratar disso. Perguntas, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, quero Tá ir. tranquilo, professor. Muito bem. Então, eu vou partilhar a tela com você. Partilhar a tela com vocês. Só uma pergunta. Sim. Bom, no texto que, por exemplo, o senhor escreveu, o senhor foi, de certa forma, positivo em relação às redes sociais sobre os adolescentes, né? Então, aí o senhor viu a face, né, das redes sociais através dos temas das redes, né? E logicamente, o senhor mudou a sua visão. E aí o senhor tinha falado que o senhor ia falar hoje, então, qual que é a visão do senhor em relação agora, depois, né, dessa etapa? Porque antes nós tínhamos jovens inseridos na rede, em que se comunicavam com outras pessoas, tinha um estabelecimento de interação, mas, de certa forma, isso foi positivo, no entanto, agora nós vemos outra visão, né? Uma visão de jovens que o seu ambiente ali, mental, social, acaba mudando pela interação na rede social. E aí, qual é a visão do senhor agora? Bacana, Washington. Ótima pergunta, né? Gente, é incrível, assim, o que o tempo, né, ele faz conosco. Eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que foi resultado da minha pesquisa, em 2012. 2012, né? Há 8 anos atrás. E quando eu escrevi, havia uma efervescência e um entusiasmo muito grande com relação ao uso das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter, né? Nós já tínhamos, naquele ponto do tempo, superado o Orkut, né? E tudo mostrava, né? E tudo mostrava, assim, a nível de sociedade, que nós estávamos caminhando para um contexto de protagonismo juvenil nas redes. Por causa da Primavera Árabe, por causa das participações nas redes sociais, por causa da produção de conteúdos novos, por causa da politização, né, e o amadurecimento político dessa juventude. Então, existia um contexto muito favorável, né, e muito positivo, não no sentido positivista, né, da teoria, mas no sentido de enxergar na tecnologia e nas redes, e nessa relação entre juventude e redes sociais, um potencial até então nunca visto, né? Então, eu me lembro que na minha pesquisa, eu explorei muito, por exemplo, outros momentos históricos, né? Então, assim, momentos históricos como o ano de 1968, né? A juventude lutando pelos seus direitos, o movimento hippie, o movimento de contracultura. Aqui no Brasil, né, o final da década de 80, com os caras pintadas, né, com a juventude saindo nas ruas, pedindo lá o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. E quando eu escrevi a dissertação em 2012, eu terminei meu trabalho em 2012, e aí em 2013 houve todo aquele movimento, né, pelo não aumento das tarifas das passagens para os estudantes, as pessoas saindo às ruas, etc. Então, assim, a primeira parte da década dos anos 2000, né, na verdade, a primeira década dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, havia ali um otimismo grande, né? Havia um otimismo grande. E os fatos históricos, gente, as circunstâncias históricas nos mostravam isso, né? Então, a minha pesquisa, ela foi muito no sentido de ouvir o jovem. E eu sentia, assim, uma utopia, né, por parte dos meninos que eu entrevistava. Eu sentia muita utopia, muito desejo, assim, de fazer a diferença. Então, nessa época, por exemplo, nós não falávamos de fake news, de degradação da democracia, né? Havia determinados limites éticos, né? Assim, muito definidos, né? Só que a coisa, ela mudou bastante na segunda década dos anos 2000. Então, assim, você me pergunta, Washington,
qual é o meu posicionamento? Mudei de ideia, né? Então eu era mais positivo, agora eu sou mais negativo? Não. Na verdade, o que eu percebo? Hoje o meu posicionamento ele é mais criterioso, entende? Existe um livro chamado As Teorias da Cybercultura. Tem um artigo nesse livro que trata exatamente dessa balança, né? Alguns olham para a internet, para as redes sociais, como se fosse o fogo de Prometeus, né? O fogo divino, né? Então, a divindade traz o fogo para os mortais, né? Traz a tecnologia para os mortais, e então nós passamos a divinizar essa tecnologia. Ou existem aqueles que dizem que as tecnologias talvez sejam um presente do próprio Hades, né? Do submundo. Então, as tecnologias vêm de onde? Vem do Olimpo? Vem de Hades, né? Vem do céu? Vem do inferno? Né? Nos levará para onde? Para a utopia ou para a distopia? Eu acho que nós precisamos ser assim, muito criteriosos, né? A gente precisa ser criterioso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não divinizar, mas também não demonizar. Entender que as tecnologias, elas têm um potencial grande ainda para formar posicionamento crítico, conscientização, tolerância, respeito, fortalecer a democracia, né? Fortalecer o combate à destruição do meio ambiente, a formação de redes solidárias. Nós precisamos reconhecer que às vezes elas ainda podem fazer isso. Só que quem tem ganhado, né, ou quem tem obtido vantagem nesse jogo, é o lado oposto. É o lado da intolerância, é o lado antidemocrático, é o lado da fake news, da notícia falsa, é o lado das campanhas de difamação contra as pessoas. E nesse sentido, queria mostrar outro livrinho que eu comprei para vocês, ó. A Máquina do Ódio, né, da Patrícia Campos Melo, da repórter, né, de uma das grandes repórteres aí do nosso tempo, que foi frontalmente atacada, né, pela família Bolsonaro e pelos simpatizantes, porque começou a soltar matérias, né, investigativas que ela denunciava o disparo de notícias falsas pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo Twitter. E aí ela foi atacada de todas as maneiras e coisas horríveis foram ditas a respeito dela. E esse livro, ela faz uma análise, né, de como as redes elas podem ser nefastas em campanhas de difamação, enfraquecimento da democracia, para o espalhamento de notícias falsas, né? Então, assim, nesse campo de embates, né, quem tem ganhado, né? Quem tem obtido vantagem nessa luta? Digamos que seja o lado obscuro da força, ainda. Mas mesmo assim, mesmo com essas vantagens, né? E mesmo tendo também um mercado devorador de tudo, né? Por trás dessas redes, né? As grandes corporações, né? Ainda assim, é possível nós transformarmos o cyberespaço, né? Transformarmos as redes num aliado do fortalecimento, tá? Da civilização, da democracia, da educação, da formação de pessoas, né? Na perspectiva da tolerância, da diversidade, ainda há esperança. Então, assim, qual é o meu posicionamento? Se eu soubesse de tudo isso há 8 anos atrás, o meu artigo, a minha dissertação, a minha pesquisa, ela seria mais criteriosa, né? Ela seria, de alguma maneira, um pouco mais pé no chão, né? Mas é interessante, porque nós somos seres históricos, né? Então, eu não tinha acesso a esses dados naquela época, porque naquela época não existiam os fenômenos sociais e educativos que existem hoje. Então, hoje eu olho para as tecnologias e para as redes com cautela, com critério e, sobretudo, com uma visão um pouco mais crítica, entendendo que ela não é o fogo de Prometeus e também ela não vem do submundo, né? Ela tem um potencial ainda que pode ser explorado para o nosso bem. Todavia,
existe aí um longo caminho pela frente que a gente precisa percorrer. Muito bem. Pessoal, deixa eu responder com vocês aqui umas 2 questõezinhas para liberar vocês, tá bom? Olha só, eu compartilhei aqui a tela. Isso, ó, muito bem. Eu trouxe aqui, gente, um modelinho de questão com um estilo de escrita parecido com as questões que eu quero trabalhar lá na prova com vocês. Olha só, eu quero ler e eu quero que nós respondamos juntos, tá bom? Todos estão visualizando? Tá pequenininho ou tá bom? Querem que eu aumente mais a tela? Tá ótimo. Bom. Olha só, vamos analisar o enunciado? A tecnologia pode ser um meio de concretizar o discurso que propõe que a escola deve fazer o aluno aprender a aprender, a criar e a inventar soluções próprias diante dos desafios. Assim, de acordo com Leite, pode-se afirmar que as tecnologias merecem estar presentes no cotidiano escolar, primeiramente porque estão presentes na vida e também para... Vamos começar aqui a avaliar os itens, se são falsos ou verdadeiros? Então, olha só. Voltando aqui em cima. Né? Pode-se afirmar que as tecnologias merecem estar presentes no cotidiano escolar, primeiramente porque estão presentes na vida, claro, né? E também para utilizar soluções já existentes para novos problemas. Utilizar soluções já existentes para novos problemas. Esse é um motivo verdadeiro ou falso para se utilizar as tecnologias na educação? Utilizar soluções já existentes para novos problemas? Vamos continuar. Trabalhar a emancipação do aluno por meio de diversos conteúdos problematizados em diversas plataformas, redes sociais, blogs, sites, etc. Falso ou verdadeiro? Vai colocando no chat, gente. Pode colocar no chat. Verdadeiro, falso, professor? Item 3. Item 3. Serem direcionadas a trabalhos em laboratórios de informática apenas. Falso ou verdadeiro? Falso, errado, né? Alguns estão colocando aqui. Eu estou vendo aqui do meu celular. Dinamizar o trabalho pedagógico. As tecnologias também servem para isso. Ok. 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 Bacana. Estou vendo aqui. Muito bem. E aí, o item 5, gente. Desenvolver a leitura crítica do mundo. Falso ou verdadeiro? Então, olha só. Estou vendo aqui, a maioria colocando V, verdadeiro. Ok, bacana. Pessoal, a gente precisa assinalar quais as questões que são corretas. Todos os itens estão corretos? Ou seria o item 1 e o item 2 apenas? Ou o item 3 e o item 4? Ou o item 2, 4 e 5? Ou os itens 1, 2 e 3? Primeiro, gente, olha só. O item 1. Utilizar soluções já existentes para novos problemas. É falso, pessoal. Novos problemas requerem novas soluções. Tá? Tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista tecnológico. Você não resolve problemas novos utilizando modelos que foram ultrapassados. Não dá certo. Né? Não dá certo. Então, esse item 1, ele é falso. Ele não se enquadra aqui. Utilizar soluções já existentes para novos problemas. Não dá. Então, assim, como é que você vai utilizar, como é que você vai resolver o problema das fake news hoje, sendo que esse fenômeno, ele é muito novo? Você vai resolver como? Né? Quais são os precedentes anteriores que poderiam nos ajudar para resolvê-los hoje? Não existem precedentes anteriores. Não existem medidas contra as fake news. Nós estamos conversando sobre essas medidas hoje. Então, problemas novos
só podem ser resolvidos na perspectiva também aí de soluções novas, tá? Trabalhar a emancipação dos alunos com diversos conteúdos problematizados em diversas plataformas, verdadeiros. 2 é verdadeiro. Serem direcionados a trabalhos em laboratórios de informática apenas. Falso, gente. Trabalhar em laboratórios de informática apenas não prepara o estudante de forma eficaz, de forma completa e de forma tecnológica, tá? Dinamizar o trabalho pedagógico, é por isso que a gente também precisa utilizar as tecnologias? Sim. Então, olha só, item 2, item 4 e item 5, desenvolver a leitura crítica do mundo. 2, 4 e 5. Então, qual é a letra com os itens verdadeiros? A letra C. Então, quem marcou a letra C está de parabéns. Pessoal, esse é o formatinho das questões que eu quero usar com vocês, tá bom? Vamos resolver mais uma? Essa aqui é com itens de A a E, para você marcar um único item, tá? Considerando o professor e o aluno inseridos em um processo educacional mediado pelas tecnologias, para que a sala de aula se torne um espaço de aprendizagem significativas, é necessário que os dois atores, professor e aluno, estejam presentes e atuantes, desencadeando o processo de ensino-aprendizagem. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Prestem atenção nisso também. Quando pedir para você marcar o item incorreto, você precisa ter atenção para você não ir lá e se confundir, tá? Então, nós vamos marcar o item incorreto, nesse contexto que o enunciado nos apresentou, nessa relação de ensino-aprendizagem, onde o professor está mediando esse processo por meio das novas tecnologias. Então, olha só. Olha a letra A. O que a letra A diz? O professor que ensina a trabalhar em conjunto é também alguém que trabalha com os demais professores na construção de projetos em parcerias com diferentes áreas e com diferentes agentes sociais. Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Ok. V. Muito bem. Muito bem. Vocês foram unânimes aqui. É isso mesmo, é um item verdadeiro. Letra B. As tecnologias e as metodologias incorporadas ao saber docente modificam o papel tradicional do professor, o qual vê no decorrer do processo educacional que sua prática pedagógica precisa estar sendo sempre reavaliada. As tecnologias, elas trazem isso, né? Uma mudança na didática, uma mudança na metodologia. E a consequente necessidade que o professor tem de reavaliar o seu próprio trabalho. Com certeza é verdadeiro, como vocês estão colocando aqui. Pessoal, vou pedir licença que tem algum colega entrando agora. Deixa eu aceitar aqui. Muito bem. Letra C, gente. A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez mais do professor, que será o centro do... Tá errado aqui, tá? É processo, tá bom? Centro do processo de ensino-aprendizagem. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente, mas somente o professor que pode dar significados a todo esse material. Bichão! Que mega profissional, hein, gente? Que mega profissional. Então, eu sou esse cara aí, ó. Né? Eu sou esse cara aí, ó. Então, a aquisição de informações, de dados, a interpretação desses dados dependerá cada vez mais de mim. Falso ou verdadeiro, gente? É falso, como vocês colocaram aqui, gente. Então, é isso que eu falei, no contexto das novas tecnologias, você tem descentralização. Então, o professor, para ser relevante, ele precisa ser um mediador, ele precisa ser um provocador. Não dá para tudo vir de mim, né? Não dá mesmo. Então, eu não sou a fonte do saber e do conhecimento. Nesse sentido, gente, nós descobrimos aqui qual é o item incorreto, né? É a letra C. Mas só para encerrar, para que vocês tenham clareza sobre os outros itens, olha só o item D. Todo processo de aprendizagem requer a condição de sujeito participativo, envolvido, motivado,
na posição ativa de desconstrução e reconstrução de conhecimento e informação, jamais passiva ou submissa. No contexto tecnológico, no contexto da utilização das novas tecnologias e no contexto, gente, de uma sala de aula mais ativa, né, mais participativa por parte dos alunos, essa é uma realidade correta, tá? Então, é um item correto. E, por último, o projeto coletivo com proposta de educação organizada levará a práticas pedagógicas colaborativas, né? Flexíveis e dinâmicas, respeitando as relações de aprendizagem que tornam o sujeito um ser ativo no seu processo de formação. Então, mais uma vez, um item que reforça a característica colaborativa e participativa dos sujeitos, né, que participam da aula, que participam do processo de ensino-aprendizagem, mediado por essas novas tecnologias. Tá bom? Voltando aqui, então, para a nossa aula. Muito bem, gente. Então, esse aqui foi apenas um tiragosto, né? Apenas um lanchinho aí introdutório, mas a característica das questões são essas mesmas, tá? Questões de múltipla escolha e também questões onde você vai dizer se é falso ou verdadeiro. Aí você sempre vai marcar o item lá. É basicamente isso. Não, vamos ficar por aqui. 2 questões eu acho que já foi bacana. Eu acho que vocês já entenderam aí a característica, né, das questões que eu quero utilizar. Acho que tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma consideração? Os conteúdos todos no AVA, tá, Sigrid? Todos os textos bonitinhos. E também as aulas, né? Todas as aulas gravadas, tranquilas. Então, só dar uma olhada lá. Professor, eu só quero saber o nome do documentário qual é mesmo? Pode repetir o nome do pergunta, por favor? Qual é o nome do documentário? O nome do documentário, gente, que está no Netflix é O Dilema das Redes. O Dilema o filme das... é Rede do Ódio, né? Isso? Não, Rede do Ódio é o nome de um filme, que também é muito bom, por sinal. É ótimo. Então, pode assistir, é um filme bacana, assim, a nível de entretenimento, né? E de discussão, ele é muito bom também. Só que o documentário, para fazer a atividade da semana passada, e que tem a ver com essa nossa discussão, assim, de forma mais aproximada, é O Dilema das Redes. Tá bom. Professor. Aí ele está perguntando aqui se tem a possibilidade de aumentar o prazo para reflexão. É isso que eu ia falar, só tem até hoje. Oi? Só tem até hoje, 11 horas para fazer. Tá. Deixa eu perguntar aqui a vocês, como é que está aí a questão dessa produção? Quantos alunos ainda não fizeram? Eu já assisti, mas eu ainda não fiz. Uhum. E o restante da turma, como é que tá? Eu não consegui assistir também, e estou tentando fazer da minha forma a minha reflexão. Uhum. Faltam 38 minutos para terminar, não é possível. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou estender o prazo, porque eu sei que é uma atividade que requer que vocês assistam, né? O documentário ele tem 1 hora e pouquinho. Ele é uma mistura de documentário e também de filme, né? Então leva um tempo. Então, já que vocês pediram, eu vou colocar um prazo maior, tá bom? Então, como se encerraria hoje, aí eu vou colocar para ser encerrado domingo da semana que vem. Porque aí vocês têm um tempo de estudar para a prova, fazer a prova na quarta, né? E ainda vocês têm mais uns dias para concluir no outro domingo. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendário. Professor, Sim? deixa eu te falar, eu peguei algumas informações na internet e estou fazendo a minha reflexão. Eu tenho que fazer em cima só do documentário ou eu posso dar minhas ideias mesmo? Veja bem, pessoal, o que eu pedi lá é que você fizesse uma reflexão, né, sobre o documentário, mas eu sei que existem alguns colegas que não têm Netflix em casa, né? Eu sei disso. Mas aí o que você vai fazer? Caso você não tenha Netflix,
caso fique difícil para você assistir com algum colega, gente, podem fazer uma pesquisa pela própria internet sobre o documentário. Inclusive, esse documentário, gente, ele foi capa da revista Veja, a última capa da Veja agora. Ele está fazendo tanto sucesso e ele está colocando algumas questões assim em discussão tão bacanas que ele virou capa da Veja. Então, alguns que participam do documentário, que colocam as suas posições no documentário, eles também são entrevistados, né? E algumas falas são colocadas na revista Veja. Então, olha só, vocês podem ler esse artigo da revista Veja, você pode acessar considerações na própria internet sobre o documentário, ler a sinopse, ler o resumo do documentário e incrementar essas informações ao seu posicionamento. E esse seu posicionamento, eu vou pedir que todos façam isso, tanto os que assistiram, quanto os que leram a respeito. Tá bom? Muito bem. Aí, pessoal, eu vou modificar a data de entrega, tá bom? Vou colocar, então, lá para o dia 10. Dia 10? Não, 10 não. Dia 11. Então, no dia 11 de outubro, será a data limite para vocês entregarem essa reflexão sobre o documentário, tá bom? A Vanessa está colocando, a minha prima está no 2º ano do ensino médio e hoje o professor dela não lembrou de que matéria, pediu para que os alunos assistissem e produzam um resumo. Olha só, a Tatiana está aqui dizendo que pode emprestar conta da Netflix. Gente, solidariedade virtual. Solidariedade virtual, tá bom? Vamos partilhar a senha da nossa Netflix com o coleguinha. Ou então, gente, façam aí uma espécie de economia colaborativa, né? Então, faz um perfilzinho pro coleguinha lá na Netflix, ele te ajuda a pagar, né? A assinatura, então divide, racha entre 2, entre 3 coleguinhas, né? Cada um com seu perfil, não vai atrapalhar ninguém. Então, vamos ser mais solidários também. Economia solidária, né? O Washington está colocando aqui, ó, depois que saiu o documentário, aumentou 250% o número de Facebooks excluídos, né? É isso mesmo. Então, assim, o que a gente precisa ter cuidado é para não demonizar, né? Ao mesmo tempo, não divinizar, mas também não demonizar. A gente precisa de uma discussão madura nesse sentido, né? Então, sair das redes é uma maneira, né? De você tentar resolver o problema. Existem outros? Existem, a gente precisa conversar sobre eles. Muito bem. Pessoal, então eu acho que o direcionamento foi dado, né? As informações aqui foram esclarecidas. E aí, então, eu espero vocês quarta-feira que vem para fazer a nossa provinha nesse molde, nesse modelo. Vocês terão sucesso, tenho certeza disso. Então, eu vou dar boa noite a vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Lembrando que na nossa trilha de hoje não há atividades na plataforma. Então, a atividade do encontro de hoje consiste em que você releia os textos, reveja as aulas, estude para a nossa provinha. Então, pensei em vocês nesse sentido, para que estudem melhor. Tá bom? Então, grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e um ótimo resto de semana a cada um de vocês. Avante!